No jantar de Natal, minha vida se partiu de um jeito que eu jamais poderia prever. Meu nome é Renee Walsh. Tenho 39 anos e entrei na sala de jantar dos meus pais naquela noite achando que conseguiria sobreviver a um feriado tranquilo. Eu devia ter sabido que não seria assim. Mal tinha me sentado quando minha irmã mais nova se recostou na cadeira com aquele sorriso confiante de sempre, o tipo de sorriso que significava que ela já tinha decidido o meu futuro por mim. Então ela soltou a frase que congelou a mesa inteira. Mamãe e papai disseram que eu posso me mudar para a sua casa amanhã. Por um segundo, ninguém respirou. Eles estavam esperando que eu assentisse com a cabeça, que aceitasse aquilo do mesmo jeito que aceitei, por décadas, todas as expectativas não ditas. Mas, dessa vez, alguma coisa em mim se recusou a ceder. Ergui meu copo, senti o calor nos dedos e disse a única verdade que importava. Bom, engraçado isso, as chaves agora pertencem a outra pessoa. O silêncio que veio depois não apenas se espalhou. Ele bateu forte. Observei a confusão se transformar em incredulidade, depois, naquela mesma pressão silenciosa sob a qual cresci. O tipo de pressão que esperava que eu resolvesse tudo, sacrificasse tudo, absorvesse tudo. Mas a decisão já tinha sido tomada muito antes de o jantar ser servido. Aquela casa, o lugar no qual eu tinha colocado anos da minha vida e cada centavo que sobrava, já não era mais minha. E o motivo pelo qual eu assinei aqueles papéis, bem, essa era a parte que ninguém à mesa esperava. E aquilo foi só o começo. Antes de eu contar o que ela disse e o que aconteceu depois que eu saí dali, me diga, que horas são para você agora, e de onde você está assistindo? Estou curiosa para ver até onde essa história vai chegar. Quando as palavras saíram da minha boca, o clima mudou de um jeito que eu quase pude sentir na pele. Não foi alto nem dramático. Foi aquele tipo de silêncio que deixa cada respiração no ambiente mais nítida. Minha mãe piscou primeiro, um movimento rápido e pequeno que sempre significava que ela estava reorganizando a história na cabeça antes que alguém mais pudesse falar. Meu pai se endireitou tão lentamente que parecia ensaiado. A postura dele virou um aviso muito antes de qualquer palavra. E minha irmã, ela não se mexeu. O sorriso se desfez, a certeza escorrendo tão rápido quanto o calor da sala. A voz da minha mãe veio suave, aquela suavidade que carrega julgamento cuidadosamente escondido por baixo. Ela não perguntou por que nem como. Ela perguntou o que havia de errado comigo. Ouvi o tom familiar, a insinuação de que nenhuma pessoa razoável tomaria uma decisão sem a aprovação dela. Aquilo atingiu exatamente como ela queria, como uma acusação disfarçada de preocupação. Meu pai veio em seguida, com menos sutileza, insistindo que tinha de haver uma forma de desfazer o que eu tinha feito, do mesmo jeito que ele sempre desfez toda situação desconfortável nesta família simplesmente se recusando a aceitá-la. Ele não pediu fatos. Ele exigiu controle. Minha irmã finalmente ergueu o copo, a haste tremendo levemente antes de ela pousá-lo de volta na mesa. A confusão dela virou ressentimento num instante, como se eu tivesse orquestrado aquele momento apenas para feri-la. Ela não me olhou em busca de compreensão. Olhou para os outros, procurando permissão para desmoronar. E eu vi os olhos deles se suavizarem para ela antes mesmo de pousarem em mim. Uma pressão começou a se formar ao redor da mesa, lenta, mas deliberada, apertando de todos os lados sem que uma única palavra fosse dita diretamente. Era o tipo de pressão que eu aprendi a reconhecer cedo. Expectativas sobrepostas de forma tão densa que respirar parecia um ato de desobediência. Cada olhar, cada suspiro, cada mudança de postura apontava para a mesma conclusão. Eu deveria consertar aquilo. Eu deveria voltar atrás, facilitar, amenizar a situação. Eu deveria ser a que absorvia o peso. Mas algo dentro de mim permaneceu imóvel, ancorado no lugar, como se recusasse a retornar ao papel que eu havia desempenhado por anos. Minhas mãos repousavam sobre o guardanapo, calmas, porém firmes, a única parte de mim que não traía a tempestade por dentro. Eu sentia meu coração pulsar na mandíbula, um ritmo tenso e constante que me lembrava que eu havia cruzado uma linha impossível de desfazer, e não sabia dizer se o tremor que sentia era medo ou alívio. Meu pai se inclinou para a frente, o tom de voz ficando mais grave, entrelaçando decepção com autoridade. Era o mesmo tom que ele usava sempre que queria obediência sem discussão, um tom que carregava mais peso do que qualquer grito. Minha mãe acrescentou sua própria forma de persuasão, envolvendo a desaprovação em uma preocupação suave, questionando meu julgamento de maneiras que ela sabia que machucariam.
O esforço combinado dos dois encheu a sala com um roteiro antigo e familiar, um roteiro do qual minha irmã sempre se beneficiou e no qual eu sempre fui escalada sem escolha. A respiração da minha irmã ficou irregular, o início de uma performance que ela havia aperfeiçoado desde a infância. Ela não precisava chorar para ser poupada. Bastava parecer que talvez fosse. Um pequeno, trêmulo inspirar já era suficiente. A sala se voltou para ela instantaneamente, um coro silencioso se preparando para defendê-la, confortá-la, protegê-la. De quê? Eu não sabia. Eu não havia levantado a voz. Não a tinha insultado. Eu simplesmente tinha tomado uma decisão que não a incluía. E, de alguma forma, só isso já era suficiente para fraturar a noite. O peso das reações deles pressionava ainda mais, como se a responsabilidade pelo desconforto de todos fosse exclusivamente minha. Mas, por baixo de toda aquela pressão, algo se firmou, uma clareza fina e silenciosa, do tipo que só aparece quando você para de tentar justificar a própria existência para as pessoas que se beneficiam do seu silêncio. Fiquei sentada ali, no silêncio carregado, deixando cada expectativa não dita se acomodar ao meu redor sem mover um dedo para atendê-la. A tensão naquela mesa puxou algo antigo à superfície, algo que eu não visitava havia anos, mas reconheci de imediato. Não foi o momento em si que me abalou. Foi a familiaridade dele. A maneira como todos os olhares esperavam que eu absorvesse a ruptura. A forma como a responsabilidade deslizava até mim, como se guiada pela memória do corpo. Aquilo me lembrou da primeira vez em que entendi qual era o meu lugar nesta família. Eu tinha 12 anos quando isso se tornou inegável. Minha irmã tinha desembrulhado uma enorme casa de bonecas, daquelas cheias de detalhes, com móveis em miniatura, luzes que se acendiam e pequenos tapetes costurados à mão. Eu a observava explorar cada andar enquanto todos elogiavam o quanto ela era delicada, o quanto a imaginação dela precisava de espaço para crescer. Eu estava sentada ao lado, segurando um par de tênis que já estavam apertados no momento em que amarrei os cadarços. Bufa, ninguém questionou por que o presente era tão desigual. Ninguém comparou etiquetas de preço. Ninguém sequer olhou para mim tempo suficiente para notar o aperto nos meus dedos quando me levantei. Naquela época, eu não tinha palavras para o que sentia. Eu só sabia que, sempre que algo dava errado, se uma tarefa era esquecida, se uma promessa era quebrada, aquilo acabava recaindo sobre mim. Minha mãe suspirava daquele jeito desapontado que dava a entender que esperava mais de mim do que de qualquer outra pessoa. Meu pai assentia como se o assunto estivesse resolvido, porque a filha confiável consertaria o que tivesse escapado pelas frestas. Os erros da minha irmã se dissipavam antes mesmo de chegarem ao ar. Isso não parou quando ficamos mais velhas. No ensino médio, eu aprendi a esticar o dinheiro enquanto ela aprendia a gastá-lo. Peguei turnos extras no mercado da esquina, ensacando frutas e verduras depois da lição de casa, enquanto ela navegava em lojas online atrás de coisas que insistia que precisava. Minha mãe sempre dizia que ela era sensível, que a vida pesava mais sobre ela do que sobre mim. Bufa, meu pai insistia que eu era forte o suficiente para dar conta sem ajuda. Essas duas ideias foram se costurando até virarem uma regra. Ela podia vacilar. Eu era obrigada a me manter firme. Ainda consigo lembrar das noites em que eu voltava para casa no frio depois de fechar a loja. Os dedos dormentes, a respiração cortante no ar. A luz da varanda estava sempre acesa quando eu chegava, iluminando calorosamente a entrada, como se me desse boas-vindas. Mas, por dentro, o calor pertencia a outra pessoa. Minha irmã ficava encolhida no sofá, com um cobertor sobre as pernas, o som de alguma série nova preenchendo a sala. Se ela tivesse esquecido suas tarefas ou deixado pratos na pia, alguém murmurava que ela tinha tido um dia difícil, que precisava descansar. Eu contornava o amontoado de coisas em silêncio, lavava a louça antes de ir para o meu quarto, porque ninguém mais perceberia que ela ainda estava ali. Mesmo assim, eu não a ressentia. Não de verdade. Eu ressentia o roteiro no qual fomos colocadas muito antes de qualquer uma de nós entender o que aquilo significava. Ela aprendeu que o mundo se moldava às necessidades dela. Eu aprendi que as minhas necessidades eram negociáveis. O padrão se intensificou à medida que nos aproximávamos da vida adulta. Ela transitava entre cursos comunitários, abandonando-os quando se tornavam inconvenientes. Eu preenchia formulários, organizava horários, trabalhava todas as horas que conseguia.
Quando chegou a primeira fatura do cartão de crédito dela, houve uma reunião de família sobre o quanto ela estava sobrecarregada, sobre como alguém a ajudaria a se recuperar do estresse. Quando eu tive dificuldade para pagar os livros, peguei mais um turno. Parei de pedir orientação, porque orientação sempre vinha acompanhada de condições. Condições que sempre levavam ao mesmo lugar. Seja paciente. Seja forte. Seja quem entende. Olhando para trás, não houve um único momento dramático em que o desequilíbrio se revelou. Ele se formou devagar, se acumulando ao longo dos anos, apertando como um cordão que eu nem percebia estar enrolado em mim até que já fazia parte da minha forma. Cada lembrança naquela mesa ecoava esses anos, a expectativa não dita de que eu me dobraria para manter a paz enquanto minha irmã se apoiava na suavidade que sempre lhe era oferecida. Sentada ali naquele jantar de Natal, sentindo as reações deles se fecharem ao meu redor, todas essas memórias se alinharam com uma clareza que não deixava espaço para dúvida. Eu tinha sido criada para absorver o impacto. Ela tinha sido criada para suavizá-lo. E, pela primeira vez, essa diferença se tornou impossível de ignorar. Quando cheguei à metade dos meus 20 anos, as expectativas silenciosas dentro de casa já estavam tão profundamente enraizadas na família que empurrar contra elas parecia tentar mover uma parede com as próprias mãos. Eu não sabia como corrigir o desequilíbrio, mas sabia que precisava me afastar dele. Foi então que comecei a procurar um lugar só meu, algum espaço onde eu pudesse respirar sem precisar me ajustar às necessidades de todos os outros. Eu não tinha muito dinheiro guardado, apenas o fluxo constante do que sobrava depois das contas e de semanas longas empilhadas umas sobre as outras. Alugar mais um apartamento pequeno parecia não sair do lugar. E a ideia de continuar na órbita dos meus pais por mais tempo fazia algo dentro de mim se contrair. Eu queria um espaço que fosse só meu, um lugar onde eu pudesse fracassar ou ter sucesso sem que a casa inteira transformasse isso em um comentário sobre o meu caráter. Essa busca acabou me levando aos limites de Boise, onde bairros mais antigos davam lugar a longos trechos de pinheiros e terrenos irregulares. A casa que encontrei lá não impressionava ninguém além de mim. Fachada de madeira desbotada, janelas que embaçavam por dentro, uma varanda levemente inclinada para um lado, mas havia uma solidez silenciosa sob o desgaste, a sensação de que alguém já tinha cuidado dela um dia, mesmo que ninguém o fizesse recentemente. Caminhei pelo corredor rangente e senti algo se acomodar no peito, o primeiro lampejo de pertencimento que eu já tinha me permitido sentir. O preço refletia o estado da casa, e essa era a única razão pela qual eu conseguia pagá-la. Passei noites lendo documentos que mal entendia, aprendendo termos que ninguém jamais tinha me ensinado, calculando cada desfecho possível até a cabeça doer. Fiz tudo sozinha. Não porque quisesse, mas porque pedir ajuda sempre vinha acompanhado de camadas, perguntas, desconfiança, da suposição de que eu já deveria saber melhor. Independência não era apenas uma preferência na minha família. Era uma exigência para mim e uma opção para todos os outros. No dia em que assinei os papéis, senti algo próximo do orgulho. Não foi alto nem triunfante. Foi uma mudança silenciosa e íntima, como ficar de pé de um jeito um pouco diferente do dia anterior. Mas ser dona da casa trouxe responsabilidades para as quais eu não estava preparada. No primeiro inverno, os canos gemeram sob o frio, e um deles acabou se rompendo. A água infiltrou-se no espaço sob a casa antes mesmo de eu perceber o que estava acontecendo. Aprendi rápido como os custos de conserto disparam quando você não sabe que perguntas fazer. Na primavera seguinte, parte da fiação falhou, mergulhando metade da casa na escuridão. Cada problema chegava com o mesmo peso, um lembrete de que eu tinha escolhido aquilo, de que erros tinham consequências que ninguém mais dividiria comigo. Nunca esperei que meus pais arcassem com os custos. Mas também não esperava a reação que recebi na única vez em que criei coragem para admitir que estava com dificuldades. Minha mãe inclinou a cabeça com aquela expressão pensativa que ela usava sempre que queria que a preocupação soasse como crítica. Meu pai disse que admirava minha independência, uma frase que parecia reconfortante até eu perceber que vinha acompanhada de uma recusa em me apoiar de qualquer forma concreta. Eles enquadraram isso como confiança nas minhas capacidades, mas eu ouvi outra coisa. Você dá conta, então você vai dar conta. Enquanto isso, minha irmã transitava por arranjos de moradia sem carregar nenhum do peso ao qual eu já estava acostumada. Sempre que ela tropeçava financeiramente, mãos surgiam para ampará-la antes que tocasse o chão. Eu observava de longe enquanto novas oportunidades eram abertas para ela.
Caminhos desobstruídos pelas mesmas pessoas que insistiam que obstáculos eram bons para mim. Que a luta formava caráter. O contraste não era novo, mas ter uma casa própria o tornou mais nítido. Fez com que cada concerto, cada conta, cada noite longa parecesse mais pesado do que deveria. A casa me deu liberdade, mas também escancarou o quão desiguais sempre foram as expectativas. Eu construía estabilidade um passo exausto de cada vez, enquanto ela atravessava a vida amortecida por redes de segurança que nunca me foram oferecidas. E, à medida que os anos se acumulavam, também se acumulava o peso de carregar tudo sozinha. Conforme os anos foram se empilhando silenciosamente uns sobre os outros, a tensão de manter aquela casa de pé ficou cada vez mais difícil de ignorar. Não foi um único desastre que me empurrou para uma decisão. Foi o acúmulo constante de pequenos momentos, todos apontando para a mesma direção. Cada estação trazia uma nova despesa, uma nova fragilidade na estrutura, um novo lembrete de que eu estava remendando minha vida, um concerto de cada vez. Eu continuava porque parar parecia fracasso. E eu tinha aprendido cedo que desistir de qualquer coisa fazia de você alguém não confiável. Mas o cansaço tem uma forma própria de aguçar a realidade. Comecei a perceber quanta energia eu gastava mantendo aquele lugar vivo. Com que frequência eu rearranjava meu orçamento para acomodar problemas que nunca via chegar. Algumas noites, eu ficava sentada à mesa da cozinha muito depois da meia-noite, a única lâmpada lançando uma luz suave sobre recibos que eu fingia não temer. Eu dizia a mim mesma que conseguia dar conta, porque dar conta era o que eu fazia melhor. Ainda assim, havia um sussurro por baixo de tudo, uma pergunta silenciosa que eu evitava. Até quando eu deveria carregar isso sozinha? A resposta veio de uma forma inesperada. Minha mãe ligou numa tarde, com a voz clara e animada o bastante para indicar que ela já tinha tomado uma decisão por mim. Ela não perguntou como eu estava. Disse apenas que minha irmã tinha passado por mais uma fase difícil e precisava de um lugar estável para se instalar. A maneira como falou deixou claro que, na cabeça dela, eu vinha guardando um quarto para esse momento. Mais tarde, meu pai entrou na conversa com o mesmo tom que usava ao distribuir responsabilidades, carregado de uma expectativa silenciosa de que eu reorganizaria minha vida sem hesitar. Minha irmã acrescentou a própria mensagem, curta, quase casual, dizendo que em breve levaria algumas caixas para não ficar tudo corrido depois. Aquela mensagem ficou comigo mais tempo do que as outras. Não pelas palavras, mas pela suposição embutida nelas. Na mente deles, minha casa tinha virado um espaço provisório, uma solução à espera da conveniência dela. Ninguém parou tempo suficiente para pensar no que aquilo me custaria ou se eu ainda tinha algo a oferecer. Naquela noite, fiquei parada no corredor da casa, apoiada no batente da porta do quarto. A madeira rangeu suavemente sob o meu peso, o mesmo som discreto desde o dia em que me mudei. Pela primeira vez, em vez de conforto, aquilo soou como um lembrete de tudo o que eu tinha sacrificado para manter tudo de pé. Caminhei por cada cômodo devagar, percebendo detalhes que eu estava cansada demais para enxergar antes. A pintura inacabada ao longo dos rodapés, uma rachadura perto da janela da cozinha, o zumbido baixo de um aquecedor que talvez não aguentasse mais um inverno. A constatação se instalou com uma calma surpreendente. Eu não queria continuar assim. Não por mais um ano, não por mais uma estação e, certamente, não pelo conforto de outra pessoa. Em menos de uma semana, marquei uma reunião com uma corretora de imóveis. A conversa foi direta. Ela percorreu a casa com olhos experientes, apontando possíveis reparos, calculando o que poderia ser feito rapidamente, explicando em quanto tempo poderíamos colocá-la à venda. Eu ouvi com foco distante de quem já tinha cruzado o limite emocional. Ao final do encontro, a decisão se solidificou em algo inabalável. Assinar os papéis foi diferente da primeira vez. Quando comprei a casa, a caneta parecia pesada de esperança. Desta vez, o peso vinha do alívio, de soltar algo que eu carregava havia tempo demais. Assim que a tinta secou, uma clareza silenciosa se acomodou em mim. Não triunfante, mas firme. 3 dias depois do Natal, meus pais e minha irmã chegaram à casa sem avisar. A batida ecoou pelo corredor estreito, afiada o bastante para quebrar o silêncio. Abri a porta e vi os 3 parados juntos, os rostos marcados mais por determinação do que por preocupação. Meu pai deu um passo à frente primeiro, minha mãe logo atrás, minha irmã pairando o suficiente para deixar claro que esperava que a conversa fosse pender a favor dela.
Não houve cumprimento, nem uma pausa para reconhecer o ar frio ao redor. Eles tinham vindo em busca de respostas. Eu já tinha feito as pazes com as minhas. No instante em que entraram, a casa pareceu encolher ao nosso redor, como se as paredes reconhecessem o padrão muito antes de eu mesma. Meu pai seguiu à frente sem esperar convite, movendo-se com a autoridade que lhe levava para todos os ambientes que acreditava dominar. Minha mãe veio logo atrás, os olhos varrendo cada superfície com a atenção treinada de quem procura imperfeições que possam ser transformadas em argumento. Minha irmã ficou um passo atrás deles, braços cruzados de forma relaxada, pairando naquele equilíbrio cuidadoso entre inocência e expectativa. Eles se reuniram na sala como se estivessem se organizando para uma reunião, cada um ocupando uma posição que formava um semicírculo sutil ao meu redor. Não houve gritos nem acusações dramáticas. A pressão não precisava de som para ganhar forma. Ela se instalava na postura deles, na maneira como aguardavam que eu me sentisse obrigada a me explicar antes mesmo de qualquer pergunta. Meu pai começou primeiro, não com uma pergunta, mas com certeza. Falou como se estivesse acontecendo um mal-entendido, algo que poderia ser corrigido se eu simplesmente reconsiderasse minhas escolhas. O tom carregava o peso de decisões que ele acreditava serem importantes demais para eu tomar sozinha. Minha mãe acrescentou a própria versão de preocupação, descrevendo minhas atitudes como impulsivas, enquanto revestia cada palavra com a suavidade que usava sempre que queria que a crítica soasse como cuidado. Minha irmã permaneceu em silêncio no início, lançando olhares ocasionais para eles, medindo quanto apoio tinha antes de contribuir. As preocupações deles não eram sobre o meu bem-estar. Eram sobre a ruptura, sobre como a minha decisão complicava planos que eles tinham formado silenciosamente sem me incluir. Falaram de justiça, de responsabilidade, do esforço familiar que, segundo eles, deveria orientar escolhas futuras. Ainda assim, tudo apontava para a mesma expectativa, que a casa continuasse disponível para minha irmã, independentemente do que isso exigisse de mim. Eu ouvi sem interromper. As palavras deles fluíam ao meu redor como um roteiro polido ao longo de décadas, conhecido mais pelo ritmo do que pelo significado. Quanto mais falavam, mais claro ficava que não viam minha decisão como um ato de autonomia. Eles a viam como desafio, algo que precisava ser corrigido antes que abalasse a dinâmica que mantinha tudo previsível. Minha irmã finalmente deu um passo à frente, mudando o peso do corpo com uma confiança hesitante. Ela não me acusou diretamente, mas não precisava. Falou das próprias dificuldades, da necessidade de estabilidade, dos desafios que dizia não conseguir enfrentar sozinha. Cada frase caía com cuidado, envolta em vulnerabilidade, calibrada para despertar simpatia no ambiente. Meus pais reagiram exatamente como eu esperava, suavizando-se para ela sem questionar. A mudança foi imediata. O mesmo reflexo que eu observei a vida inteira, direcionando a atenção de volta para mim. Algo dentro de mim se firmou, em vez de se desfazer. A decepção deles não doeu como antes. As expectativas já não soavam como ordens. Pareciam ecos de uma história da qual eu não estava mais disposta a participar. Não justifiquei minhas escolhas. Não pedi desculpas. Apenas disse a verdade, que a venda já tinha sido concluída, que a decisão era definitiva e que eu não era responsável por desestruturar a vida dela quando ela tinha alternativas. A frase não elevou minha voz, mas cortou o ambiente com a clareza de algo que já vinha sendo adiado havia tempo demais. A expressão do meu pai se endureceu, uma mistura de raiva e incredulidade, como se ele não conseguisse compreender porque a autoridade já não surtia o efeito de antes. A decepção da minha mãe se aprofundou em algo mais silencioso, uma incredulidade ferida diante do fracasso da própria influência. Os olhos da minha irmã se arregalaram, não de tristeza, mas de choque, um choque genuíno por eu ter escolhido a mim mesma em vez da conveniência dela. Um silêncio espesso se instalou entre nós, quase palpável. Ele não pedia explicações. Exigia o reconhecimento de uma mudança, de limites, de uma dinâmica que tinha terminado no momento em que me recusei a voltar ao papel que esperavam de mim. Eles não estavam prontos para aceitar isso. Mas, pela primeira vez, eu não me senti responsável por suavizar o impacto. Quando o silêncio se firmou entre nós, uma clareza estranha surgiu junto com ele, mais afiada do que qualquer coisa que eu tivesse sentido naquela noite. Não vinha da raiva nem do medo. Vinha da constatação de que nada do que eu dissesse devolveria essa família à forma que eles queriam. Eu não estava saindo da linha.
Estava saindo de um papel que nunca tinha sido meu. Meu pai finalmente quebrou o silêncio, não com volume, mas com certeza. Falou como se minha decisão ameaçasse a base de algo que ele vinha mantendo cuidadosamente havia anos. Minha mãe o acompanhou com um tom carregado de decepção, enquadrando minha escolha como imprudente, insensível, egoísta. Minha irmã permaneceu próxima a eles, olhos arregalados, esperando que a frustração deles se transformasse em pressão direcionada a mim. Sempre tinha sido assim. Eles pareciam surpresos ao perceber que o padrão já não funcionava. A frustração deles não me atingiu como antes. Apenas se revelou. Eu enxerguei a estrutura por trás dela, a crença de que a minha confiabilidade existia para a conveniência deles, de que a minha estabilidade era um recurso a ser distribuído como bem entendessem. Com uma calma inquietante, percebi que eles não estavam realmente chocados com a venda. Estavam chocados porque eu tinha tomado uma decisão sem lhes dar a chance de redirecioná-la. Eu lhes disse novamente, de forma simples, que a casa já não era minha. Não expliquei mais nada. Não ofereci alternativas, garantias nem concessões. As reações deles passaram rapidamente da incredulidade à culpa, como se o desconforto daquele momento precisasse de um alvo e eu fosse o único familiar disponível. Ainda assim, mesmo com a frustração deles se intensificando, algo dentro de mim permaneceu imóvel. Eu não me senti culpada. Não me senti cruel. Eu me senti honesta. Minha irmã acabou dando um passo à frente, a voz frágil do jeito que ela usava sempre que precisava de abrigo emocional. Falou sobre se sentir deslocada, sobre o quanto a vida dela tinha sido esmagadora, sobre como esperava que aquele fosse o único lugar onde não precisaria negociar por espaço. Ela moldou a própria situação de um jeito que transformava a minha recusa em traição, e não em limite. Meus pais se inclinaram na direção dela, suavizando juntos, enquanto a decepção deles se apertava contra mim. Mas a verdade já tinha tomado forma, e eu não conseguia mais deixar de vê-la. A versão de família que eles defendiam exigia que eu carregasse consequências que não eram minhas, que amortecesse a realidade dela diante de coisas que todo mundo precisava enfrentar. Eles não estavam com raiva da casa. Estavam com raiva porque eu tinha interrompido o ciclo. Quando perceberam que eu não cederia, nem um pouco, a unidade deles rachou o suficiente para revelar algo mais profundo. Eles não sabiam como se relacionar comigo quando eu não era maleável. Não sabiam quem eu era sem o papel que tinham me atribuído. E, pela primeira vez, isso já não parecia ser um problema meu para resolver. Com o tempo, a frustração deles se transformou em algo mais frio. Distância disfarçada de dignidade. Meu pai se endireitou ainda mais. Minha mãe apertou o casaco contra o corpo. Minha irmã recuou, como se a minha decisão tivesse contaminado o ambiente. Ninguém buscou entendimento. Ninguém considerou que eu talvez estivesse carregando mais do que jamais perceberam. Eu os acompanhei até a porta sem cerimônia. Não houve súplicas finais, nem expressões suavizadas, nem uma última tentativa de restabelecer o controle. Eles saíram com a mesma certeza com que chegaram, só que agora essa certeza não tinha onde se apoiar. Quando a porta se fechou atrás deles, a casa pareceu mais leve do que tinha sido em anos. Não porque o espaço tivesse mudado, mas porque eu finalmente tinha saído debaixo do peso de expectativas que eu confundira com amor. Aprendi algo duro e necessário naquele momento. Se um vínculo familiar só sobrevive quando uma pessoa sacrifica o próprio bem-estar, isso não é vínculo. É um fardo. Escolher a mim mesma não foi traição. Foi recuperação. A distância entre nós aumentou depois daquela noite. Não por raiva, mas por clareza. Eles se recolheram à própria narrativa. Eu entrei em uma vida que não exigia justificativas. Perder a paz com os outros doeu. Mas perder a paz comigo mesma tinha sido pior. Eu não estava disposta a voltar para isso. Se esta história deixar algo com você, que seja isto: limites não destroem famílias. Eles revelam quais relações eram reais desde o começo. Obrigada por ficar comigo até aqui. E, se você já teve que escolher entre manter a paz e manter a si mesma, saiba que você não está sozinha. Se ainda estiver aqui, me diga, que parte dessa história ficou com você?